Is it possible to keep a player's creativity intact with the current tactical demands of football? I mean, finding the balance between tactical obligations and creativity freedom, one of the challenges for it's a good debate, but I think the tactics is just put it on the field to help them to express the talent quite often, more often than normal. I use the tactics to create some patterns, like everyone can be more comfortable, it can be more, more time and his expression, his talent as much as possible. This is using the tactics. Defensively, to take the ball as quick as possible, as far as possible our goal, and with the ball, if I can create some patterns, like arrive 20 balls in the box for our strikers can have more chances to score a goal, this is tactics. But I don't believe the tactics is do you whatever you want, because after that it's a little bit chaos. In the chaos you don't know exactly what is going to happen, Caos, em inglês chaos, em grego house. Te traz coisas boas ouvir essa palavra? Eu acredito que não. Eu acredito que nada na nossa vida que esteja um caos seja legal. Nada que vive em caos seja legal, falando sobre a nossa vida mesmo. Porém, nesse vídeo, eu vim defender a inevitável existência do caos e que muitas pessoas ignoram o caos no meio do futebol. Aí você me pergunta, mas por que você está trazendo essa palavra para abordar 22 homens correndo atrás de uma bola? E eu andei pensando muito nisso, justamente porque as pessoas ignoram a existência do caos na análise, nas opiniões, no sentimento em relação ao futebol. As pessoas ignoram isso. E eu acredito que isso chegou nos profissionais que trabalham no meio do esporte. Muitos profissionais, treinadores, escolhem ignorar o caos. Escolhem controlar ou tentar controlar todas as ações que estão no meio do futebol. Quando você comanda o time, por exemplo. Tentar controlar cada ação, cada movimento do jogador. E ignora o caos. Ignora algo tão presente e que as pessoas não percebem ou negligenciam, que é o caos. E eu queria trazer nesse vídeo para exemplificar legal o que eu penso. O Real Madrid de 2022. Um time que, na minha opinião, é muito injustiçado na opinião pública. É tratado como um time que ganhou na sorte, que ganhou no acaso, que ganhou a Champions simplesmente porque os jogadores achavam gols do nada. E, na minha opinião, isso é uma opinião completamente equivocada. Justamente porque você ignora o caos. Você ignora o fator mais predominante do futebol, que é o caos. Aquele time, na minha opinião, é a personificação da frase clássica do Rock Balboa. Não importa o quanto você bate, mas sim o quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. É assim que você se ganha. E, na minha opinião, aquele Real Madrid lidava com o caos da melhor forma possível. Para mim, é o melhor time que lidou com o caos na história. É o melhor time que lidou com isso e entendeu o caos. Andou do lado do caos. Da forma que você via aquele time aparentemente sofrer, mas, na minha opinião, não sofria. Na final da Champions, onde tem uma das maiores atuações de goleiro da história, Courtois, contra o Liverpool. Por incrível que pareça, o Real Madrid teve mais grandes chances que o Liverpool naquele jogo. Grandes chances criadas, grandes chances de gol. O Real Madrid teve mais. E eu acho que isso é ignorado justamente além do fator estético, das pessoas quererem ver um jogo que agrade a elas, eu acho que as pessoas não gostam de coisas que não são controladas, que não são perfeitamente calculadas, digamos assim. Só que, ao mesmo tempo que as pessoas gostam das coisas controladas, elas esquecem que as coisas que elas mais amam precisam de caos. Precisam que haja a desordem, digamos assim. Por quê?
Os melhores times da história precisaram do caos. E as pessoas ignoram isso. Ignoram completamente. Eu acho que a análise ela é muito injusta em alguns times que ganharam e outros que perderam também. Mas principalmente alguns que ganharam para diminuir eles. Falando assim, por exemplo, o Fluminense de 2023 só ganhou a Libertadores por causa dos gols do Ené Valencia. Na minha opinião, isso é uma piada. Porque qual time não precisou que o time adversário perdesse gols? Que o time adversário errasse? O erro é algo inaliável aos seres humanos. E eu acho que as pessoas negligenciam, sabe? A forma como elas pensam e as opiniões que elas emitem, justamente porque o time que precisou, o outro que ganhou também precisou. O outro que perdeu também precisou em outra época. Ignoram times incríveis da história. Por exemplo, o Barcelona de 2011, do Guardiola, que dizem que é o melhor time da história e que eu concordo. Eu concordo, o melhor time que eu vi, por exemplo. Mas aquele time precisou do caos. No jogo de ida contra o Arsenal, na Champions League, no mata-mata, as pessoas não percebem isso porque as pessoas claramente lembram mais do jogo de volta, né, que o Messi fez 80 gols no jogo e acabou com o jogo, verdade. Mas as pessoas esquecem que na ida o Arsenal dominou o Barcelona na maior parte do jogo. O Barcelona ganhou no acaso? O Barcelona ganhou pela sorte? Não, é o caos. O caos acontece. Se futebol fosse 100% justo, o Arsenal teria ganhado na ida. Não ganhou. E na volta, o Barcelona voltou com a vitória e com a classificação. E isso não é para diminuir o Barcelona. Isso é apenas para expressar a importância e a inevitável existência do caos do futebol. Todos os times precisaram. Todos os jogos da história têm caos. Todos. As pessoas às vezes ignoram ou fingem que não sabem que todos os times da história precisaram. Então, acredito que as pessoas são muito injustas com alguns times justamente por o caos acontecer. Basicamente, o futebol acontecer. Você falar a frase, o caos aconteceu hoje numa partida de futebol, é basicamente falar a mesma coisa que o futebol aconteceu hoje. Porque são coisas inseparáveis. Se o futebol não tivesse caos, se o futebol não fosse caos, ele não seria o esporte mais popular do mundo. Ele não seria o esporte mais amado do mundo. E eu não estaria falando aqui desse vídeo do futebol. Eu estaria falando de tênis, de basquete. Não estaria falando de futebol. Justamente porque é o esporte mais diferente do mundo. Porque o pior ganha do melhor. Com constância. Não é acaso. O pior ganha do melhor com constância. Esse ano, na Champions League, o melhor time do mundo, na minha opinião, não ganhou. Não chegou sequer na final, no Barcelona. E isso não muda nada, na minha opinião, sobre o Barcelona. Foi o caos acontecendo. E a Inter mereceu passar. Isso as pessoas não entendem. Mereceu. Mas isso não diminui nada o Barcelona. Não diminui nada. E eu acho que as pessoas têm que ser mais honestas nas opiniões que elas emitem. Ou até nos próprios raciocínios que elas têm. Será que você coloca isso na balança? Quando você analisa? E na minha opinião isso é algo indiscutível. E que eu acho que a maioria das pessoas vai concordar com a frase inicial. O caos ele é constante no futebol. O problema é que quando chegamos na segunda frase, que é tal time ganhou só por causa disso, por causa que tal jogador errou. Todos os times da história precisaram do caos. Isso que torna o esporte tão lindo. Isso que torna o futebol um esporte tão amado. Por causa do caos. E que bom que existe o caos. E que bom que o azarão ganha. Que bom que os melhores times perdem. Que bom. Porque isso me
fascina mais a entender o jogo, fascina mais a ver jogos, me fascina mais a sentir aquele friozinho na barriga antes de ver um jogo. Porque eu não faço ideia do que vai acontecer. Eu não faço ideia do que irá acontecer. E eu posso, realmente, você não faz ideia do que vai acontecer, mas você já espera. Agora, o que torna o futebol tão lindo é como no Mundial. Um time de jogadores amadores, onde tem duas profissões, todos os jogadores. A maioria dos jogadores estão tirando férias, os jogadores do Auckland City, tirando férias para jogar futebol. E os jogadores do Auckland City empataram com o Boca Juniors, um dos maiores times da América do Sul e os maiores times do mundo. Isso torna o futebol tão lindo. Qual a graça teria se eu tivesse certeza que o Boca ganharia? E mesmo você tendo certeza, o imprevisto acontece. Isso é o mais lindo. Você assiste um jogo sabendo que o time vai ganhar e no final das contas ele não ganha. Isso acontece constantemente. Então, a nossa análise ela tem que ser mais justa. E eu acho que isso está pesando no próprio futebol. Muitos treinadores ignoram o caos e tentam controlar cada ação, cada movimento, cada jogada e não entendem que isso é próprio do futebol. Lide com o caos ou abandone. Faça a sua escolha. And can I just ask that after Rodrigo scored the first goal, and of course Grealish could have scored twice before, and this is football, like I said, unpredictable, but after Rodrigo scored, is it all mental from that moment on? There's no time for mental. It was 45 seconds later. There's no time to fall down. That's why when we speak in big data, all the analysis, what is the analysis? How you control that, my friend? The emotion of the players. Tell me in the big data is how the players feel that in that moment, how they feel it. Or do you think they want to lose the players? No, they want to accept the cross and they haven't, deflection from one player, go to Rodrigo again, score the second one.